Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal pelo Viva Mais Saudável. Hoje a entrevista é com a psicóloga doutora Flávia Leonardo, que vai estar conversando com a gente sobre o tema obesidade no Brasil e as falsas soluções para o emagrecimento saudável, né, e os perigos silenciosos. Uma boa noite a todos. Para quem quiser enviar a sua pergunta para a psicóloga doutora Flávia Leonardo, pode estar enviando, que nós fazemos no decorrer da entrevista. A entrevista tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. A entrevista hoje com a psicóloga doutora Flávia Leonardo, que vai estar conversando sobre obesidade no Brasil. Então, para você que quer mandar a sua pergunta sobre obesidade, sobre peso, pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live para a psicóloga doutora Flávia Leonardo. Estamos aguardando o programa Bate-Papo Legal. Tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. Estamos aguardando a doutora Flávia para a gente dar início à entrevista, hoje com o tema obesidade no Brasil. Uma boa noite a todos. Estamos aguardando a conexão com a doutora Flávia. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Hoje o tema é obesidade. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim, meu nome é Flávia Leonardo, eu sou psicóloga e eu atuo como especialista em emagrecimento. Então, eu trato ali junto com os meus pacientes, né? E com as minhas mentoradas também, sobre transtornos alimentares, as questões sobre obesidade, emagrecimento na menopausa, até a alimentação também, as questões comportamentais em relação à alimentação. Esse é meu trabalho. E, doutora, hoje o tema é bastante importante, obesidade no Brasil. Segundo os dados da Federação de Obesidade, existem aí 31% de pessoas obesas e 50%, cerca, né, de 50% de pessoas que estão sobrepeso. Eu gostaria de perguntar para a doutora o que se pode estar fazendo para se reduzir ou pelo menos melhorar esse número para o futuro. Sim, você vê que são dados bem alarmantes. Então, mais ou menos assim, a cada 3 pessoas, uma está ali na obesidade. E afeta, né, a saúde, risco aí de comorbidade, enfim. Então, como é um problema multifatorial, a gente pode pensar que deveriam ter, por exemplo, mais ações de políticas públicas mesmo, que incentivasse as atividades físicas, que trouxesse aí maior educação, psicoeducação para esse tema, porque muita pessoa tem estigma sobre a obesidade, então não tem uma consciência que é uma doença, e aí perpetua preconceito, e acaba não... A pessoa, né, sofre o preconceito, ela não trata, né? Ela acha muito que é da responsabilidade dela, do outro, e é uma questão mundial até, e esses dados que a gente traz aqui é o que está acontecendo aqui no nosso país. Então, ações de políticas públicas que incentivem a atividade física, a educação, a psicoeducação, o acesso à alimentação saudável também é importante, que houvesse aí uma diminuição dos alimentos ultraprocessados. Então, olha como é grande, né? Assim, as ações poderiam ocorrer para ajudar a eliminar. É quase que uma epidemia, né, de obesidade que a gente está vivenciando. A gente precisa, sim, do auxílio do poder público. E, doutora, a obesidade ela está ligada a vários fatores que a gente sabe,
Mas os fatores psicológicos, a gente pode falar que é um dos principais que contribui aí para a obesidade? Sim, então, é multifatorial, né? Então, tem os fatores genéticos, tem os fatores comportamentais, ambientais, como eu falei, e os fatores psicológicos, eles são centrais também, eles precisam de atenção, porque a obesidade, ela gera, como eu falei agora há pouco, né? Tem os estigmas acerca da obesidade, então gera muita baixa autoestima, a pessoa ali, ela às vezes ela sofre ali de um comer emocional, né? Então, na verdade, às vezes ela está ali obesa por questões emocionais, então ela não consegue ali ter um controle alimentar. Então, os fatores psicológicos, eles têm um papel central e eles precisam ser olhados, faz parte do protocolo de tratamento da obesidade, o cuidado psicológico. E, doutora, de que maneira a saúde mental influencia no desenvolvimento da obesidade e como a obesidade vem impactando na saúde mental? Sim. Então, aí é uma via de mão dupla, né? Então, até já falei um pouco anteriormente, se a saúde mental da pessoa está fragilizada, pode levar ao aumento de peso, porque aí a comida vai ser para ela uma válvula de escape. Então, e pode desencadear, né, transtornos alimentares ali, um comer compulsivo. Então, algumas pessoas também que têm alguns transtornos agem impulsivamente, então vai comer mais. Por outro lado, também pode ser, como é multifatorial, às vezes ela não vem de um problema psicológico, mas a obesidade gera o problema psicológico. Então, como eu falei, por conta do estigma, vai levar a pessoa ao isolamento social. Eu atendo algumas pessoas que falam assim para mim, estão em obesidade, falam, eu só vou para a academia quando eu emagrecer. E aí, como é que emagrece, né? Tem que fazer atividade física, mas quer emagrecer primeiro porque tem vergonha do próprio corpo. Então a pessoa vai se isolando ali, e aí uma coisa vai fazer, não, é uma bola de neve, vai só aumentando o problema, né? Então, sim, né? A saúde mental, ela influencia na obesidade, a obesidade também gera problemas psicológicos, né? Problemas na saúde mental. Quais são os danos que a obesidade acaba causando no cérebro? Então, a obesidade, o que acontece? Esse comer descontrolado, o organismo ele não vai funcionando adequadamente. Aí, conforme a pessoa vai se alimentando com ultraprocessados, enfim, o organismo vai inflamando, os hormônios se desregulam. E aí o corpo todo inflamado, desregulado, pode, a um longo prazo, causar até doenças neurodegenerativas, né? Como Alzheimer a longo prazo, sabe? Então, assim, são danos consideráveis, né? Que a obesidade pode estar trazendo também para o cérebro, né? Adoecendo mesmo ali, além de esse corpo inflamado, esse corpo aí que os hormônios já estão desregulados, a pessoa pode ter falta, vai afetar a memória, vai afetar a cognição da pessoa. E aí ela vai ficar também por conta desse organismo inflamado e desregulado, mais suscetível a ter também depressão, ansiedade, enfim. Acaba ligando tudo, né, doutora? Sim, sim. Uma coisa está completamente ligada, né? Porque o organismo é uma coisa só, né? O ser humano é uma coisa só. Então, o emocional, o psíquico, ele está muito atrelado ao físico. Se o físico não está bem, o emocional não fica bem. E, doutora, quais são os perigos que envolvem as falsas promessas no emagrecimento? Então, como a gente pode pensar hoje principalmente acontece aí depois da pandemia, que as pessoas ficaram em casa e teve aí o aumento de peso, a gente pode pensar até numa epidemia de obesidade, podemos dizer assim. Surgem aí muitas promessas milagrosas, porque muita pessoa também querendo ganhar em cima disso. É um pouco cruel do meu ponto de vista, porque vai querer ganhar em cima de uma doença, ao invés de trazer uma solução adequada. Tem muitas pessoas. Então,
na ânsia de querer resolver logo, a pessoa que está em sofrimento, que está adoecida, ela fica mais suscetível também a cair em golpes. Então, isso também traz mais outra consequência psicológica ali, mais um outro trauma. Então, esse é um fator de risco. Acreditar também é se iludir, né? Então, a pessoa vai gerar o que? Mais frustração, que às vezes ela vai investir uma energia, não só dinheiro, mas energia também numa falsa esperança. Se ela vai, uma dieta restritiva, as dietas restritivas, as pessoas que fazem dietas restritivas são as que mais correm risco de ter obesidade, porque depois que acabou aquela dieta, ela vai ter a compulsão por comer tudo de novo. Então, ela está ali na zona de risco. Então, é muito perigoso, né, essas falsas promessas, e é por isso que precisa desse cuidado também com a mente, para não se iludir, né? A gente é uma doença e a gente precisa entender como doença, e como doença a gente precisa tratar adequadamente. As pessoas têm essa dificuldade de entender que a obesidade é uma doença, né, doutora? Bastante, porque muita gente, e é algo que a gente precisa eliminar, né? Assim, que a pessoa vê alguém que está obeso e fala, esse aí é só fechar a boca. Não é só fechar a boca, porque se fosse assim, tava fácil. Mas é multifatorial, e eu preciso entender as pessoas, é difícil as pessoas entenderem que estão doentes e que a obesidade é uma doença. Quando eu entendo que é uma doença, o que eu faço? Eu trato. Doença, a gente não fica doente, a gente quer tratar, quer melhorar. Então, ter essa consciência que é um adoecimento que precisa de um tratamento adequado é essencial. E hoje nós temos muitos adolescentes também que estão nessa fase do sobrepeso e também da obesidade. Quais os riscos para esses adolescentes? Então, principalmente, né, os adolescentes que estão numa fase também de amadurecimento psíquico. Então, digamos assim, o cérebro ainda não está completamente formado, ele está em formação. Então, os adolescentes são muito impulsivos, eles estão experimentando, né, o córtex frontal na adolescência, que começa a se desenvolver, que é onde ele vai aprender a se controlar, mas ainda não aprendeu. Então, ele corre bastante risco, né? Por isso que muitos estão obesos, é muita comida, muito fast food, enfim, né? Vão fazendo ali energético hoje, né? Tudo desregulado. E isso é muito perigoso ao longo prazo também, porque vai mexer com a autoestima. É um corpo também na adolescência que está em plena transformação, os hormônios estão se transformando ali. E aí desregular, né? Por conta de uma alimentação ou sedentarismo extremamente perigoso, porque a partir daí já pode desenvolver, né, diabetes, hipertensão, mais cedo ainda, né, o corpo ainda imagina em formação. Os isotônicos, eles são perigosos também para desenvolver a obesidade, doutora? Isotônico é tudo que a gente toma mais, né, em excesso ali faz mal. O isotônico não para a obesidade em si, né? Mas a gente tudo tem que ter um equilíbrio e saber por que tá tomando, né? Eu sei assim que os jovens, o que é muito perigoso são os energéticos, e aí que eles vão, que aí isso aumenta batimento cardíaco, então é extremamente perigoso. E aí alguns, né, fazem uso com bebida, com substância, e aí pensa que não tem noção do quanto que tá tomando. E aí os energéticos são extremamente perigosos, assim, e sim, leva não só a obesidade, né, mas a problema cardíaco também. E, doutora, o que leva uma pessoa dentro da saúde mental a ganhar peso? Tem algo que acaba desencadeando para acontecer isso? Então, se a gente pensar, né, em questões de saúde mental, traumas, por exemplo, podem levar a pessoa a um ganho de peso, sentimentos como que a pessoa quer evitar, por exemplo, de sentir rejeição, de ser traída, traumas, por exemplo, sexuais, né, que a pessoa vivenciou algo de abuso, algo assim também, né? Existem já pesquisas que mostram que algumas mulheres que sofrem de obesidade
algumas, né, elas foram ali em alguma época da vida, tiveram algum tipo de abuso. Então, nesse caso, até a obesidade, a gordura no corpo, ela vem como se fosse uma proteção desse corpo, para que esse corpo não seja tão atraente. Veja que é um trauma, não foi trabalhado, é uma dor ali. Alguns transtornos também podem levar aí ao ganho de peso, à obesidade, né? Então, por isso que é importante sempre a gente ter esse cuidado com a saúde mental, né? De promover a saúde mental. Inclusive, eu ia perguntar, porque nós temos vários transtornos mentais. A gente pode dizer que esses transtornos mentais causam a obesidade ou a obesidade acaba causando esses transtornos mentais, doutora? Então, falando em transtorno mental, transtorno de personalidade, alguns transtornos de personalidade, a pessoa, para tratar, ela precisa tomar algumas medicações. E essas medicações, que são medicações, né, de tarja preta, restritiva ali, elas mexem mesmo com o organismo, com a mente, ali com algumas funções. Então, algumas pessoas, por conta das medicações, sentem, né, mais fome, ali tem uma alteração no apetite, podem comer mais, e aí terem dificuldade de emagrecer. Dependendo do caso, ela não fica obesa, né? Mas algumas também acaba desencadeando a obesidade, às vezes por conta da medicação. O transtorno em si, alguns transtornos eles vão tirar da pessoa, justamente que a gente fala por aí, né? Você tem que ter força de vontade para emagrecer. Mas um transtorno psicológico, ele mexe justamente no cérebro com a área da força da vontade. Então a pessoa, ela não, é como se ela não comandasse, ela não tem força de vontade. Não dá para falar para uma pessoa depressiva, tenha força de vontade. Essa área do cérebro dele está afetada. Então, por conta disso, ela pode desenvolver obesidade também, ou alguns transtornos, como eu falei anteriormente, deixa a pessoa mais impulsiva, ela fica descontrolada, então a alimentação dela fica desorganizada. Então, o transtorno, alguns, né, podem levar à obesidade, e a obesidade em si, porque ela causa um sofrimento da baixa autoestima, do estigma, a gente tem na sociedade um corpo que é padrão, aquilo que é dito como é bonito, e aí isso causa muito sofrimento, até mesmo de não ter lugar, né? A pessoa ali obesa, né? Ela tem muitas restrições. Dependendo da intensidade desse sofrimento, pode virar um transtorno psicológico, um transtorno de personalidade. Então, também, uma coisa pode levar a outra ali, tá andando de mão dada. Então, eu digo que é um fator de risco. A obesidade para o transtorno mental e o transtorno mental para a obesidade. E, doutora, nas cirurgias bariátricas, tem uma eficácia significativa e é muito importante o acompanhamento psicológico, tanto antes da bariátrica quanto após a cirurgia. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre essa importância. Certo. A cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos, né, radicais até aí para a questão da obesidade. Então, ela não é feita de qualquer maneira, né? A pessoa, antes de fazer a cirurgia bariátrica, ela passa por um acompanhamento psicológico, porque aí, né, enquanto psicóloga, a gente vai analisar a maturidade dessa pessoa, vai, junto com a pessoa, trabalhar questões de traumas, né? Vai fortalecer também a pessoa, porque o que acontece após a cirurgia bariátrica é uma restrição muito grande de alimentação, então a vida muda forçosamente. Então a pessoa tem que ter estrutura para suportar essa mudança, porque senão ela pode desenvolver um transtorno também. Então isso antes. Aí depois que ela passa por um processo, algumas pessoas acham até que é um protocolo, que é só para o médico aprovar, então vem até buscar esse atendimento, né, quer fazer rápido. Mas não é, precisa, né, não só de uma investigação, mas de um suporte para a pessoa conseguir atravessar. Uma outra coisa que acontece, a pessoa é obesa e de repente depois da cirurgia, em alguns meses, ela fica muito magra. Então ela muda a aparência dela. Então tem essa questão de identidade, de identificação, de se olhar no espelho e se reconhecer. A gente cuida disso antes e depois também. Porque
como a obesidade é multifatorial. Então, a cirurgia bariátrica ela vai cuidar de uma parte, que é da fisiológica, mas e da parte psicológica, que atravessa também a doença da obesidade? Ela precisa ser tratada, continuar sendo tratada, para que não tenha um reganho de peso. E o que acontece? Se eu não me engano, também é lá na casa aí dos 30% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica tem reganho de peso depois de 5 anos, por conta dos traumas. E quando não tem o reganho de peso, elas desviam para outro vício. Então, né, geralmente vai para o vício do álcool, porque ela restringe a alimentação, mas ela consegue beber. Então, o acompanhamento psicológico ele é essencial também antes e depois, no pós da cirurgia bariátrica, porque como a obesidade é uma doença multifatorial, a gente tem que tratar o todo, não é só partes. E tem muitas pessoas que acabam fazendo a bariátrica e não tem essa eficácia esperada. Isso também se dá ao não acompanhamento psicológico, né, doutora? Exatamente, exatamente. Outras já desenvolveram depressão depois, porque é como se ficasse ali desprotegida, né? Quem sou eu, né? Quem é essa nova pessoa aqui? E aí vem os problemas e ela precisa aprender a lidar com aquela nova realidade do corpo dela. A própria cirurgia, ela é invasiva, é muito restritiva. O corpo não é tranquilo passar por uma cirurgia, né? Então, precisa sim do acompanhamento. E aí a pessoa continua em sofrimento. Se ela não tem um acompanhamento, tem um reganho de peso depois. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muitos profissionais que realizam a bariátrica e acaba não encaminhando o paciente para o acompanhamento psicológico antes da cirurgia e pós-cirurgia. Então, isso é muito importante, né, doutora? Ah, com certeza. Isso é essencial, porque é multifatorial, né, como a gente está falando aqui. E imagina, a pessoa passa por todo um procedimento e restrições, né? Algumas cirurgias, né, acaba ali cortando uma parte do corpo, né, ou do intestino, do estômago também. E depois ela tem um reganho de peso, então todo aquele investimento de sofrimento e restrição não tem resultado depois, é muito frustrante. A pessoa precisa ter esse apoio psicológico, sim. E, doutora, qual a importância do tratamento psicológico e de que maneira ele auxilia o paciente para passar pelo processo do emagrecimento sem grandes incômodos? O processo psicológico vai ajudar, né? Então, em terapia, a gente auxilia a pessoa a enxergar o que fez, por que ela teve esse ganho de peso, o que significa isso, quais foram, se ela tem traumas emocionais, o que essa gordura no corpo dela está representando, está protegendo ela, porque às vezes a gordura significa ali uma proteção. Qual é a função dessa gordura no corpo dela, né, naquele momento de vida dela? Ela vai aprender a identificar quais são os gatilhos que levam ela para uma compulsão alimentar, ou porque ela não consegue se manter motivada para uma atividade física. O que aconteceu ali, observar a própria rotina, né? O que acontece nessa rotina que faz ela ter o ganho de peso. Porque quando na nossa vida tá tudo fluindo e nós estamos satisfeitos em todas as áreas da nossa vida e as áreas estão fluindo, a gente não precisa comer mais, a gente não sente mais fome, a gente come o que nosso corpo precisa, a gente fica conectada com o corpo. Quando algo não vai bem, a gente se desconecta e aí alguma coisa começa a dar errado. Na terapia, a gente consegue identificar esses gatilhos para resolver a raiz do problema, até mesmo como implementar novos hábitos, porque não é só fechar a boca, não é só deixar de comer, né? Mas qual é o comportamento que ela tem que ter diante de uma alimentação. Tem comportamentos, né, compulsivos e também tem os comportamentos compensatórios, que tem pessoas que comem demais e depois falam, então amanhã eu não vou comer nada, amanhã eu vou ficar em jejum. E aí ela fica nessa briga, acha que é um equilíbrio, mas também é um comportamento que pode desencadear transtornos alimentares, não é adequado. Então a terapia dá todo esse suporte
para o processo de emagrecimento da pessoa. E, doutora, a gente vai entrar no quadro Mito ou Verdade. É mito ou verdade que o déficit de memória, ele pode provocar, sim, o ganho de peso, principalmente nos adolescentes? Sim, então, é verdade. Não é mito, porque as questões cognitivas, elas são muito importantes. Então, se a pessoa tem ali um déficit de memória, às vezes até de atenção, a alimentação dela vai ser, pode ser, né, não que vai, mas ela favorece ali uma alimentação desorganizada, desregulada. Então, pode favorecer o ganho de peso, pode levar para o ganho de peso. E o adolescente muito mais, né, como a gente falou agora há pouco, porque também as questões cognitivas no adolescente vai levar muito a comportamentos impulsivos, né? Ou vão comer demais, beber demais, ou ultraprocessados, fast food, ou vão, não vou comer nada, eu vou fazer jejum, eu vou colocando, são comportamentos de risco, né? E que podem levar ou ao ganho de peso, ou a uma perda extrema de peso também que não é adequada. E na era digital que nós vivemos, isso também acaba influenciando também, principalmente os jovens, né, doutora? Ah, com certeza. Pela identificação, né? E assim, é tudo no virtual, é só mostrado partes da vida, né? Então parece que tudo é fácil, que tudo é bonito, que tudo é feliz. Porque as pessoas só vão mostrar isso na internet. Aí o adolescente se encanta e acha que é assim. Justamente, por que ele se encanta? Ah, porque é bobo? Não, gente, porque o adolescente está em formação ainda. O cérebro dele é isso que a gente precisa entender, está em formação. Então, é por isso que tem que tomar mesmo cuidado, né? Porque tá tudo aí para iludir mesmo, para encantar, para seduzir, fazer as pessoas, no final das contas, comprarem alguma coisa, né, gente? Mas a gente precisa cuidar também dos adolescentes, porque eles são muito vulneráveis, né, por conta das tecnologias. Então, acha que tem o poder nas mãos e, na verdade, é uma ilusão. Com certeza. E nosso próximo mito ou verdade é mito ou verdade, doutora, que somente tendo uma alimentação saudável e praticando os exercícios, a gente consegue vencer a obesidade? Seria muito bom. Ajuda bastante, mas é um mito que só treino e atividade física. Por quê? O treino e a atividade o treino e a atividade física é a mesma coisa, só alimentação e atividade física, né? A gente precisa dos dois, mas a gente precisa também, é multifatorial. Então, eu preciso do cuidado com a minha saúde mental, eu preciso olhar o ambiente que eu estou inserida, eu preciso olhar vários fatores, né? A minha saúde física também, como é que tá meus hormônios, como é que tá, né, as funções aí do meu organismo, porque eu posso, de repente, a gente está na era dos suplementos, né? E aí a pessoa se enche de suplemento, é ômega 3, é isso, é aquilo, vai ver na propaganda, vai tomando. Acha que está se protegendo e às vezes está dando efeito contrário, né? Então a gente precisa ter um cuidado multifatorial, principalmente também com a saúde mental, porque eu falo que se você tem também uma boa saúde mental, você vai ficar mais consciente para não cair em golpes, para saber o que é adequado, fazer escolhas mais conscientes. Não adianta a pessoa, né? Vou treinar, e ela treina muito, fica muito cansada, no outro dia ela não vai treinar, né? Então, se você tem a saúde mental, você tem um equilíbrio de todas as coisas, né? Então, é um mito que só a alimentação e a atividade física. Eu preciso cuidar de todos os fatores. E o nosso último mito ou verdade é mito ou verdade que a obesidade não tem cura, doutora? É um mito. A obesidade é uma doença, mas ela é tratada adequadamente. Se ela for adequadamente tratada, a pessoa consegue construir novos hábitos, consegue manter esses hábitos. Ela vai sempre, a pessoa precisar cuidar, fazer a manutenção desses hábitos, cuidar da saúde mental,
Sempre, né? Isso são práticas que todos deveriam ter, né? Não só por conta de um adoecimento. E aí, qualquer coisa, né? Se a gente não toma cuidado, se a gente não toma algumas precauções, a gente adoece, né? Então, eu posso pegar uma gripe, ela vai e volta, mas eu fico curada da gripe. Mas ela pode voltar. Eu tenho, sei lá, um problema H. pylori, né? Aquela bactéria que fica no estômago. Eu me curo dela, mas se eu não tomar cuidado, não tiver higiene e olhar para minha alimentação, ela volta. Então, a mesma coisa a obesidade. Cura, sim, devidamente tratada e depois com a vida ali adequada, né? Então, eu tendo essa consciência da minha vida e dos cuidados e hábitos que eu preciso ter, ela não volta. E a gente vai para os quadros de perguntas e respostas dos internautas. Eu vou começar pela live. Tem a pergunta da Gisele. A Gisele manda: oi, doutora, os refrigerantes dietéticos atrapalham perder peso? Então, se você tomar muito, tudo que a gente toma muito atrapalha, porque a gente vai ter uma sensação de que, é dietético, então eu posso. É diet, eu posso. É zero, eu posso. Né? Tudo que é demais vai atrapalhar, sim, porque aí o que de repente você deveria estar bebendo água, né? Então eu vou tomar aqui a Coca Zero porque é zero, e aí eu não hidrato, e aí o meu corpo vai ter retenção de líquido, e aí eu vou engordar, então vai atrapalhar a perda de peso, sim. Então, assim, é o bom senso, né? Pode ser um aliado, alguns também, né? Aí precisa analisar o rótulo e de uma orientação de nutricionista, mas às vezes você ter ali, olha, vou tomar um copo depois do almoço, tira um pouco a vontade de comer doce, que às vezes aparece na gente, né? Então tem ali um doce, um refrigerante dietético. Mas, agora eu vou tomar um monte porque é dietético, você vai engordar. Não tem como fugir. E o Luiz diz que ele é magrelo. Tem alguma coisa que ele pode fazer para engordar? Ou isso é um problema de saúde mental também? Olha só, aí também é multifatorial, né? Então a gente precisa entender. Às vezes a pessoa tem um organismo que é muito acelerado. Agora tem pessoas, né? Entender aí quais são os fatores psicológicos, porque existe sim, né? Os fatores psicológicos. E aí, treino e dieta também ajuda a pessoa a ganhar mais massa muscular, né? Às vezes falta aí a massa muscular, não a gordura, né? Às vezes está adequado, enfim. Mas aí o olhar para o emocional, sim, e um apoio nutricionista, treino também vai ajudar a pessoa, né, a desenvolver um pouco mais ali o corpo, a musculatura. Com certeza. E nós temos também os transtornos, né, que acaba fazendo a pessoa emagrecer. Então, é bom olhar para esse lado também, para ver se não é um transtorno mental que acaba fazendo ele ficar muito magro, né, doutora? Exatamente, né? Aí, como até a gente falou, às vezes, e isso já aconteceu comigo, eu tenho pacientes que, por conta, né, de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, esquece de comer. Então, assim, eles entram no hiperfoco na atividade que eles estão fazendo ali, não percebe que tá com fome. E esquece realmente, assim, aí chega, pata mal, aí percebe, preciso comer quando dá alguma tontura. Aí vai lá e come só um pouquinho. Aí também não vai ter jeito, né? Mas aí a gente vai tratando em terapia, alguns precisam de medicação para regular a atenção, enfim, né? Mas tem que... é um fator aí que precisa ser investigado. E eu vou para as perguntas da internet que enviaram pelas redes sociais. Eu tenho a pergunta da Luísa, que é de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ela mandou lá: doutora, eu já passei por bariátrica, já sofri muito com esse efeito sanfona, faço dietas, mas nada preenche o vazio que sinto por falta de comer. O que eu gosto, na verdade, que tive que cortar. Como superar esse sentimento? Olha só, então esse sentimento de vazio, né? E aí o que acontece? O sentimento de vazio não é vazio da comida, é porque ela aprendeu, ela tem uma angústia, que é um sentimento realmente de vazio, e aí ela
tapa, ela esconde essa angústia, alivia essa angústia comendo. Então, a comida é uma anestesia para ela. O que precisa? A sanfona, né? Porque ficou com muita restrição alimentar. Então, ela precisa realmente olhar para os fatores psicológicos, para ela aprender a entender esse vazio. Para entender o vazio, ela precisa sentir. Então, a sensação ruim veio, ela precisa olhar, acolher essa sensação, entender. Às vezes é vazio do quê, né? Que parte da história, que afeto que não teve e que ela vem suprimindo esse afeto com a comida. Porque aí ela realmente resolve o problema, sabe? Então, em terapia, a gente trata isso para a pessoa. A comida, ela só vai tapando algo que não tapa, né? Então, assim, sempre vem aquela fome, porque não é fome. É fome de afeto e não de comida. Quando a pessoa entende isso, aí ela vai se direcionar, ou ela vai em busca desse afeto com outra pessoa, ela vai desenvolver esse afeto por ela mesma. E a gente vai para a pergunta do Juliano. O Juliano é de Santos, São Paulo. Ele está acompanhando com transmissão pelo canal TPFest. Ele manda boa noite, doutora. Como lidar com o estresse psíquico no processo do emagrecimento? Com muita paciência. Eu costumo falar assim, olha, quando a gente está emagrecendo, ali está no processo, e aí você está focada no processo ali, aí são tantos fatores que vêm em volta, né, da vida ali atravessando, às vezes pessoas também, porque às vezes a pessoa olha, quando você está ali na obesidade, acontece muito a pessoa ser julgada, olha, você não faz nada, você tem que fazer alguma coisa. Aí quando a pessoa começa a fazer, aí vem, mas come, só isso aqui não faz mal, aceita um pedaço. Aí tá aquele que criticava. Então, entender isso, né? Que as pessoas, elas estão falando mais delas, o incômodo é delas, né? Elas nunca vão estar satisfeitas. Né? Então, saber separar, né? O que é, qual é o meu processo, focar nesse processo, olhar ali para os ganhos que está tendo, ganho de qualidade de vida, ganho de disposição, né? A satisfação pessoal, de repente você subir na balança e ver que emagreceu e está ganhando mais saúde. Quando você foca, consegue olhar para essas coisas e sentir a satisfação, você vai se fortalecer para lidar com esses ruídos, né? Com essas situações que atravessam o processo de emagrecimento. Agora, estou fazendo uma dieta muito restritiva e eu estou estressado porque a dieta é muito restritiva, eu preciso conversar com o nutricionista ou rever, né? Porque tem aquelas pessoas dizem, não, vou comer açúcar, não vou, e aí ela fica muito irritada. E aí a vida é um estresse, não precisa. Emagrecer são novos hábitos? São, mas também não é um sofrimento, não é para ser sofrido. O processo em si, ele não traz sofrimento, ele traz uma adaptação a uma nova vida. E a gente vai para a pergunta da Letícia, de São Paulo, que está com a gente também com transmissão pelo canal TPFest. Ela manda, boa noite, doutora. Eu sofri muito preconceito dos familiares em relação a eu estar sobrepeso. E isso me traz um sentimento muito ruim. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para não ter esse sentimento. Sim, olha, família é uma bênção, mas também quando dá para atrapalhar, consegue, né? Porque a gente se afeta, a gente está inserido no meio da família, a gente quer ser acolhido, tem o sentimento de pertencimento e às vezes quando a família começa a criticar, afeta justamente isso. Às vezes, ao invés da gente se motivar, desmotiva, né? Porque gera mais tristeza, gera mais ansiedade. Então, apesar de ser muito triste, né? O que disseram, o que falaram, o convite é para olhar para si mesmo, porque assim, como é que tá a saúde? A saúde tá ok? Tá em risco, né? Tenho pré-diabetes, tenho triglicérides, hipertensão. Como é que tá a sua saúde? Se é o sobrepeso, mas afeta, né? Como é que tá a sua saúde? A gente precisa cuidar da saúde. Você vai decidir qual é o seu peso ideal. É a gente que decide, não é o outro.
Mas eu preciso decidir pela minha saúde, mas não pelo padrão corporal. E às vezes as pessoas em volta, elas têm um padrão e elas querem, tem que estar dentro desse padrão. A gente não precisa estar dentro do padrão, a gente precisa estar dentro da saúde, né? Então olha para si, se acolha, já que não, o acolhimento não está vindo de fora, busca esse acolhimento dentro de si. Busque um processo aí terapêutico ou uma orientação, né, uma conversa com um psicólogo. No final aí eu deixo também os meus contatos, né, se alguém quiser conversar comigo ali, eu consigo orientar também, né, para atravessar essa fase em busca de saúde. E a gordofobia, ela é muito perigosa, né, doutora, quando se trata de saúde mental, e isso ocorre muito, né, no Brasil e no mundo. Exatamente. É terrível, né? São preconceitos. Então, as pessoas são criadas, educadas, enfim, numa sociedade que vai ditar o que é padrão, o que não é padrão. A partir disso, a pessoa estranha, né? Olha com um olhar de estranhamento, começa a rir, começa a fazer piada ou menosprezar. E assim, né, a gente não tem nada com o corpo do outro, a gente tem que cuidar da nossa vida, essa que é a verdade, né? A gente não tem que opinar, nem falar nada, cada um cuida de si. E eu não posso, como eu falei aqui, as pessoas associam, né, a obesidade com a pessoa ser relaxada, com a pessoa é desleixada, não se cuida, não gosta de si. E eu falei, é uma doença. Ninguém olha, por exemplo, para uma pessoa, sei lá, que tem um câncer e vai falar, ele é relaxado, ele não... Sabe, você não julga, a obesidade é a mesma coisa. É uma doença, não dá para julgar a pessoa. É uma condição que ela está. Porque, olha, quantas dificuldades traz a obesidade? Quem é que quer estar nessa situação de repente, não ter um assento confortável, de ter dificuldade de locomoção? Em obesidade tem mais dores nas articulações, no corpo, hipertensão, diabetes, quem gosta disso, né? Então a pessoa já está em sofrimento. E aí os preconceitos vão trazer mais sofrimento, agora psicológico, para alguém que já está em sofrimento. Não cabe e precisa ser combatido, sim. E, doutora, a gente tem a pergunta do Mauro de São Paulo. Ele perguntou: suplementos nutricionais são eficazes no controle da obesidade? Então, suplementos são eficazes quando recomendados por um profissional da área. E um profissional nutricionista, médico, endocrinologista, nutrólogo, que está te acompanhando. Porque, tem um profissional que eu tô vendo, ele é um médico que seja, mas está dando uma palestra aqui falando de tal suplemento. Mas ele conhece a sua história, ele sabe da sua rotina, das suas necessidades, porque dependendo do suplemento, atrapalha. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, suplementação funciona quando ela é devidamente prescrita. Senão, você está jogando dinheiro fora. E a gente tem a última pergunta, que é do Ricardo, do Rio de Janeiro. Ele manda: boa noite, doutora. De que maneira a pessoa com TDAH pode lidar com o sobrepeso e também com a obesidade? Existe alguma técnica? Olha, boa essa pergunta, né? Como eu falei, existe aí uma dificuldade na questão alimentar da pessoa, né? Com TDAH. Às vezes, né, por conta de uma desorganização ali, ou que eu falei que eu atendo, meus pacientes não comem, né? Mas outros também podem comer demais ou distraidamente vão comendo coisas que não são adequadas. Então, primeiro, a condição, né, do TDAH, ela também traz junto com ela ansiedade, às vezes traz depressão. Então, o cuidado psicológico, terapêutico, ele vai ser a base para que a pessoa não entre em obesidade e cuide ali do seu peso também, porque eu tenho que entender se tem uma ansiedade, se a pessoa vai comer por ansiedade, né? Porque infelizmente assim, uma coisa, não porque tem TDAH que não vai ter ansiedade, que não vai ter depressão, que não vai ter outras coisas, tudo se mistura às vezes. A gente precisa tratar de tudo, né?
Então, alguns fatores que desencadeiam a ansiedade, as medicações, como eu falei também, cada corpo é um corpo, reage de uma maneira. Então, acompanhamento terapêutico, acompanhamento médico, ele é essencial. Aí a pessoa que tem TDAH, geralmente ela faz assim, olha, eu vou começar a faculdade, a academia. Aí ela começa a comprar tudo para academia, vai um dia, fica o dia inteiro e no outro dia ela não quer ir mais. Ela, às vezes é uma pessoa que tem aquele impulso, né? Assim, vou fazer. Aí ela faz um pouquinho e depois ela deixa de lado porque ela já se interessou por outra coisa. E aí nessa ela vai se interessando por várias coisas. Terapeuticamente, a gente consegue, acompanhando a dinâmica, né, de quem tem TDAH, junto com a pessoa, estabelecer uma rotina, mesmo que ela vai agora, depois ela já muda, que é outra coisa, mas tem aí, né, atividade física que é interessante, então hoje ela pode querer fazer musculação, mas a semana que vem ela pode gostar de corrida, então, terapeuticamente tem estratégias que a gente acompanha as pessoas e fala, tudo bem, ó, importante é você fazer atividade física, ou, né, eu não preciso só musculação, só isso o ano inteiro. Eu posso fazer várias coisas, né? Sabendo como investir. Terapeuticamente, a gente consegue ajudar nessas intervenções, né? Não só na atividade física, mas estratégia alimentar também. Porque às vezes, né, gosta de variar a alimentação, gosta de algo mais dinâmico. É possível, né? Até pensar na alimentação, eu falo para alguns pacientes meus que esquecem de comer. Vai sentar no computador para trabalhar? Deixa um lanche natural do seu lado, porque aí você não tem que levantar, porque se eles levantam, se distrai, né? Já deixa do lado para comer. Então, tem estratégias, tem várias técnicas, mas é muito individual, sabe? Eu não gosto de passar nada assim em geral, né? Eu gosto de conhecer a pessoa, saber a rotina e a gente estabelece estratégias. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade. Qual o maior desafio hoje com a obesidade quando a gente fala de saúde mental? O maior desafio da obesidade, no meu ponto de vista, ou o maior desafio que me atravessa, porque trabalho com esse público, é a gordofobia, como a gente falou agora há pouco. Porque as pessoas têm chegado na clínica e a maior dificuldade na perda de peso ou de lidar com a sua aparência vem de bullying que sofreram, de preconceitos que sofreram e que foi extremamente traumático. Então, vem aí uma baixa autoestima. Então, assim, é como se a gente tivesse que reconstruir terapeuticamente a pessoa, internamente falando, porque ela vem despedaçada. Então, às vezes, ela vem até grande, né? Digamos, obesa, ela está num corpo grande, mas a essência dela está toda fragmentada por conta dos preconceitos que viveu, inclusive dentro da família. Então, e aí, quando é dentro da família, dói mais ainda, porque às vezes, desde criança, o que os pais falam, o que os adultos falam, é uma verdade para a criança. Então, aquilo vai entrando dentro dela, e na vida adulta é muito difícil. A gente ressignifica isso, mas é um desafio, é difícil ressignificar isso. É um processo, a gente tem sucesso, dá certo, mas é difícil. Então, o que eu sinto hoje mesmo são os preconceitos, o bullying, a gordofobia. Isso a gente tem muito também quando é criança, né? As crianças vêm sofrendo com isso já na pré-adolescência. E isso é muito perigoso, né, doutora? Sim, e principalmente nessa fase, né, pré-adolescência, puberdade, que eles estão buscando o pertencimento, a aceitação, fazer parte de grupos. E aí tem algum fator ali que eles se veem rejeitados, né, dentro do grupo. Então eles ficam perdidos, né, não se encontram, aí se culpabiliza. E aí vai sem autoestima. E aí, às vezes, até acaba engordando mais, como se escondesse ali, né, por trás daquela gordura. Eu tenho uma paciente que chegou a uma conclusão que ela disse que a gordura era o abraço que ela nunca teve. Então, é como se a gordura abraçasse ela. Aí, depois que a gente
Foi uma sessão muito significativa para mim. Mas depois que a gente passou por essa sessão e ela entendeu isso, ela buscou adequadamente esse afeto, não mais na gordura, ela começou a emagrecer. Isso se torna muito perigoso também, porque eles acabam se isolando, né, doutora? Isso é perigoso demais também para entrar em uma depressão e chegar até a cometer o suicídio também, como ocorre hoje em dia. Bastante, bastante. Como eu falei, né? Aí a pessoa não quer. Atendo pessoas assim, não quer sair de casa porque vai ser julgado, porque alguém vai rir, vai. Às vezes ninguém vai nem ligar, né? Mas a pessoa já sofreu tanto na escola, às vezes já está até na fase adulta, mas aquilo foi tão marcante naquela fase que ela se isola, ela não quer mais sair de casa. E você vai ver que muitas pessoas, né, obesas, elas vão se isolando mesmo e vão engordando cada vez mais, né? E tem algumas que depois não conseguem nem se levantar, sair de casa. Mas por quê? Porque foi se isolando, se isolando, se isolando. E se a gente pensar num transtorno alimentar, a pessoa vai comendo, comendo ali, ela tá se matando, né? Com certeza. Não diretamente, mas já tá. E, doutora, o acompanhamento psicológico dos familiares para com o paciente ou adolescente que está nessa fase do sobrepeso ou da obesidade, é importante os familiares também participar da terapia? Sim. Então, por exemplo, como eu trabalho, né? Quando atendo adolescente e criança, adulto não. Mas os adolescentes e as crianças, eu sempre faço sessões devolutivas para orientar os pais como lidar. Então, assim, tenho, sei lá, um número de sessões com a criança ou adolescente e depois eu converso com os pais. Aí eu faço sessões junto com os pais e as crianças, adolescentes, né, ou separado, enfim, eu trago eles para dentro do processo. É muito importante também, às vezes, né, os maridos precisam colaborar, então a gente convida para uma sessão, vamos fazer uma sessão em família, né, para compreender ali a dor daquele que está vivendo, mas também em relação a pais, principalmente, eu sempre aconselho a passar por um processo terapêutico. Às vezes, nessa criança, não só obesidade, mas algum outro problema de ansiedade, né, alguma dificuldade escolar. É interessante os pais passarem por terapia, porque eu sempre falo assim, se os pais estão bem, os filhos ficam bem. Né? Então, os pais vão ser mais assertivos, mais seguros e estar orientados para lidar com a situação. Né? Então, eles vão mais assertivamente e com menos emoção. Então, aí o processo, a cura, ali, o desenvolvimento da pessoa é muito mais fácil, né, quando está todo mundo implicado no tratamento. E, doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse seus contatos para o pessoal segui-la nas redes sociais, tirar dúvidas, ou até mesmo algum esclarecimento via mensagem, como pode estar fazendo? Sim, então, o meu arroba aqui no Instagram, né, é flavialeonardo.psi, PSI, né, flavialeonardo.psi. O meu site é www.mentoriadeemagrecimento.com.br. Então, por esses dois canais, as pessoas podem me mandar mensagem. Se alguém quiser uma orientação, nós podemos agendar ali também uma sessão de orientação. Eu estou à disposição. E, doutora, faltou acrescentar algo sobre o tema que a doutora gostaria de acrescentar para a gente estar finalizando a entrevista? Ah, sim. Então, como eu falei antes, né, uma das soluções aqui é nós combatermos os preconceitos, e a gente vai combater o preconceito através do conhecimento. E eu falo aqui que quando eu atendo as pessoas, o meu processo de mentoria também de emagrecimento, na verdade não é sobre pesar menos, mas é sobre viver com mais leveza, com prazer e com mais consciência. Né? Então, não é sobre... E tanto que alguns processos de mentoria
a gente trata de outras áreas da vida da pessoa, porque ela vai ficando satisfeita, como eu falei, quando você está satisfeito com a sua vida, você não precisa comer muito, você treina, porque você quer viver, né? Então você vai fazer de tudo pela vida. Quando umas partes estão ruins, aí a gente vai se escondendo, né? E aí come, e aí fica sedentário. Mas quando tá dinâmica a vida, então não é só sobre perder peso, né? A vida é muito maior do que isso. A perda de peso, às vezes a gente precisa ali por uma questão de saúde, mas é viver com leveza, com prazer e com consciência. E eu gostaria de agradecer, doutora, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente essa noite, respondendo as perguntas dos internautas, e nessa entrevista maravilhosa que foi hoje, informando, né, trazendo a informação sobre obesidade, que é um dos fatores aí primordiais que já está aí como um problema de saúde pública e orientando os internautas. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E para vocês que estão acompanhando, o arroba da doutora Flávia é arroba flavialeonardo.pc. Segue ela e acompanha as dicas dela pelas redes sociais. Obrigada, doutora. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a todos que participaram e estiveram com a gente também com transmissão ao vivo pelo canal TP Fest. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.